Leis de Newton no ensino médio é um conteúdo simples. Entretanto, aplicar as leis de Newton pode se constituir em desafios. São 3 as leis de Newton: princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica e lei da ação e reação. E ainda existe uma lenda por trás de toda essa ideia, um mito, o famoso mito da maçã, né? Que diz que Isaac Newton estaria lendo um livro embaixo de uma macieira e ao cair uma maçã em sua cabeça, ele teria pensado nessas 3 leis ou 3 princípios extremamente utilizados e que fundamentam grande parte, se não a maior parte da física, que é o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. O primeiro desses princípios diz que todo corpo permanece ou em estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você estiver andando a cavalo, correndo, e esse cavalo frear bruscamente, existe grandes chances de você ser arremessado por cima da cabeça do cavalo. Por quê? Porque a sua massa, também conhecida como massa inercial, tende a conservar o estado de movimento retilíneo uniforme no qual ela se encontra, ou ocupou no instante imediatamente anterior ao lançamento. Não é? Que é a mesma coisa, o mesmo princípio justifica porque precisamos utilizar cinto de segurança quando dirigimos um carro, quando estamos dentro de um carro, de um veículo, porque é perigoso, suponha esse veículo a 150 km por hora, numa colisão frontal que faça com que ele atinja o repouso, a nossa massa tenta manter aquela velocidade de 150 km por hora em linha reta. Daí vem o risco de sermos esmagados contra o console do veículo, ou dependendo da posição, sermos arremessados pelo para-brisa. Né? Isso também justifica porque precisamos amarrar as bagagens em cima do carro, se não colocarmos na mala, né? No porta-malas. Se a gente coloca em cima no famoso bagageiro e não amarra, primeira curva, o troço pode simplesmente ir embora. Por quê? Porque vai conservar seu movimento retilíneo uniforme, seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Repouso em relação ao veículo, tá? A segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, diz que a mudança do movimento é proporcional à força motriz impressa e se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força. Ou seja, se nós exercemos uma força F sobre um bloco de massa M, automaticamente ele adquire uma aceleração A. E essa força é proporcional a essa aceleração, atendendo à equação de que força é igual a massa vezes a aceleração. A massa é constante, né, para a gente, então vai ter uma proporcionalidade entre força e aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração e vice-versa. A aceleração a gente mede no Sistema Internacional de Unidades em metros por segundo ao quadrado. A massa é medida em quilogramas e a força, consequentemente, em newtons. Então, o que é um newton? Um newton é uma força capaz de imprimir em um bloco de 1 kg uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A terceira lei de Newton diz que a uma ação sempre se opõe uma reação igual, ou seja, as ações de 2 corpos, um sobre o outro, sempre são iguais e se dirigem a partes contrárias. Quer dizer que se um corpo A exercer uma força FAB sobre um corpo B horizontal e da esquerda para a direita, o corpo B exercerá uma força FBA sobre o corpo A horizontal e da direita para a esquerda, e essas forças terão obrigatoriamente módulos iguais. A direção é a mesma e o sentido de ação é oposto. Principal dica, ela age em corpos distintos. Então, para que um foguete entre em órbita durante o lançamento, ele propele, ele empurra os gases para baixo. Pela terceira lei de Newton, os gases empurram ele para cima. Quando o lutador A dá um soco na face do lutador B,
a face do lutador B automaticamente exercerá o mesmo valor de força sobre a mão do lutador A. Claro que você precisa entender que a resistência da face, as terminações nervosas, etc. e tal, são distintas de uma mão, né? Por isso, a lesão ela vai ocorrer na face do lutador, né? B, o lutador que levou o soco. Agora observe esse exemplo. Colocamos uma massa sobre uma mesa. O centro do planeta vai atrair essa massa com a força peso, que age no corpo, na massa, no caso, de cima para baixo. E aí a reação vai ser a força com a qual a massa atrai o centro do planeta para cima. Então, isso é uma reação, tem mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. Quando a massa é puxada para o centro do planeta, ela empurra a mesa para baixo, que empurra a massa para cima. Essa força chama-se reação normal de apoio, tá? Também formam uma ação e reação, mas observe, força da massa na mesa, força da mesa na massa. Agora, quando você pensa na normal, reação normal de apoio, sobre essa massa, sobre esse corpo, e peso sobre esse corpo, essas duas forças não formam ação e reação. E elas vão se equilibrar, porque elas agem no mesmo corpo, possuem a mesma direção, o mesmo módulo em sentidos opostos. Como esse corpo está em repouso e a força resultante sobre ele é zero, então essas forças irão se anular. Observe que é muito simples as leis de Newton. A aplicação no primeiro momento também é simples. Já os problemas para a aplicação dessas leis é que constituem um expediente bem interessante. E veremos em uma outra aula.